A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, para ter um panorama geral dessa carta e você entender melhor, caso você já conheça, para lembrar, e caso você não, para conhecer. Paulo fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, Paulo, então, o objetivo de Paulo era alcançar a Europa com o evangelho. E ele vai para várias cidades. E um dado importante é que a carta aos Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreve. É a primeira carta que Paulo escreve. Então, essa carta ela contém muitas coisas importantes para nós, inclusive a igreja de Tessalônica era uma igreja que era modelo a ser seguido. Logicamente que tinha algumas falhas, porque aqui nessa terra não existe igreja perfeita, não existe. Não existe igreja perfeita. Porque nós somos humanos, falhos, e muitas vezes vamos falhar. Como sempre digo nesse púlpito, em algum momento eu vou desapontar vocês, ou vice-versa, mas eu quero dizer que precisamos ter, bem como o Miriane falou, né? Entender e encarar nosso relacionamento aqui como uma família. Às vezes os pais falham com os filhos, às vezes os filhos falham com os pais, às vezes o marido falha com a mulher ou vice-versa. E existe uma falha. Mas o que eu queria me deter era nesse entendimento de que Paulo, ele, quando funda essa igreja de Tessalônica, ele fundamenta e ele cuida em prol do seu crescimento e da fundação dessa igreja de uma maneira fundamentada na sua fé. E então, Paulo agora nesse capítulo 4, primeiro ele vai dizer, né, nos capítulos anteriores, no capítulo 1, ele vai dizer assim, no capítulo 1, verso 2, eu vou rapidamente falar isso para que você entenda melhor o panorama do contexto em que nós estamos pregando hoje. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Olha como era a igreja de Tessalônica. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja modelo. Era uma igreja que, se você vê, eles tinham um trabalho que resultava na sua fé, ou seja, eles tinham uma fé bem argumentada, bem fundamentada, perdão. Eles tinham não apenas essa fé fundamentada, mas eles se esforçavam para viver em amor. Isso é importante no meio de uma igreja, porque, como bem foi dito aqui, somos uma família, né? Então o amor precisa estar em primeiro lugar e a perseverança proveniente da esperança. A esperança, quero lembrar a vocês que nesse tempo, nesse contexto, havia muitas perseguições e Paulo era alvo de perseguição. Hoje talvez não tenhamos perseguições políticas ainda, porque vamos ter, porém temos perseguições da nossa própria carne e do inimigo e do mundo muitas vezes, em algumas circunstâncias. Por isso temos que vigiar. E aí então Paulo, ele tinha fundamentado bem essa igreja tinha realmente esse fundamento, né? No seu trabalho que resulta em fé, no seu esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai então começar a identificar alguns problemas. Por quê? Dentro desse contexto que nós estamos vendo. Tessalônica era uma cidade principal da Macedônia e era influenciada diretamente pelo pensamento grego. E o pensamento grego, como vocês bem sabem, era e é ainda politeísta. Mas também tinha alguns pontos que são importantes citar que vinham a deixar a igreja um pouco duvidosa. Por exemplo, os gregos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E isso, quando Paulo vai entrar nessa parte que nós vamos ler aqui, para alguns cristãos da igreja de Tessalônica, eles estavam confusos. Mas como que o Senhor, eles acreditaram que o Senhor Jesus ressuscitou, mas como alguns entes queridos já estavam
partindo, eles estavam falecendo, eles como é? Eles se limitavam, o pensamento grego era: limite-se a essa vida, viva a sua vida aqui, pronto. Era o pensamento grego da época. E aí então, é por isso que Paulo vai dizer numa das suas cartas: olha, se nós vivermos essa vida como se fosse única, somos dos homens os mais infelizes desta terra. Então, precisamos compreender agora o que Paulo está falando nesse capítulo 4. E aí eu quero ler para vocês entender, depois desse panorama rápido, a gente também não pode demorar muito no panorama, mas espero que vocês entendam, e em casa vocês podem pesquisar mais sobre isso no livro de Atos, a partir do capítulo 16 e do capítulo 17 tem como foi fundada a igreja em Tessalônica e tem todos esses detalhes mais minuciosos também. Então vamos lá. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se de toda imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Paulo está dizendo aqui, olha, lembrem-se daquilo que foi pregado a vocês. Olha, cuidado. E aí então no verso 7 disse, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês têm um relacionamento abençoado, então continuem assim e cresçam nesse relacionamento em amor. 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Sabe por que estava acontecendo isso também? Paulo cita isso, por quê? Porque quando foi pregado a eles que o Senhor iria vir por uma segunda vez para levar a sua igreja, alguns, acomodados, eles diziam, não, agora eu vou parar de trabalhar, o Senhor está vindo, não vou fazer nada, pronto, eu vou depender dos outros. Aí Paulo está dizendo, olha, Paulo aqui ele falava porque ele tanto era ajudado financeiramente com a igreja, mas ele também era fazedor de tendas. Ele também era um obreiro que fazia seu trabalho para poder ter o seu sustento. Paulo fazia as tendas e vendia, era comerciante. Então, isso é importante a gente entender que nesse meio também havia pessoas que mal interpretaram as escrituras e começaram a dizer, não, se o Senhor vem, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou dirigir caminhão, né? Para que eu vou trabalhar na pedreira, né, Ricardo? O Senhor está vindo, pronto. Só que as contas chegam. E essas contas hoje são piores do que naquela época que não tinha energia, não tinha água potável. As contas chegam. Então nós precisamos entender. Aí por isso que Paulo diz, esforce-se para ter uma vida tranquila. Isso é importante para nós hoje, porque muitas vezes a gente se esforça para ter uma vida que não é apenas tranquila. A gente, eita, eu quero ficar rico. E a gente bota nosso esforço nisso. Não. Se Deus quer lhe fazer rico, amém. Mas esforce-se para ter uma vida tranquila. Não é para você ganhar rios de dinheiro. Repito, se Deus tem essa bênção para você, essa porta, essa chave, amém. Mas se não, todo o seu esforço vai ser em vão. Porque não é aquilo que Deus tem. E a gente vai correr a vida apenas trabalhando. Eu já vi tantos casos, amados,
e chegar no final dos tempos, perdeu a família, perdeu a saúde e não ficou rico. É complicado, então nós precisamos compreender isso. Verso 13, então. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aí ele está entrando nessa parte que nós falamos, da crença que tinha a influência grega dentro da igreja em relação à ressurreição, certo? Não queremos que sejam ignorantes quanto os que dormem, para que não se entristeçam com os outros, como os outros que não têm esperança. Ele está falando da doutrina grega, né? do pensamento filosófico grego, perdão. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o nosso Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém, amados? É interessante porque Paulo aqui ele está dizendo assim, olha, a vida cristã é comparada a uma caminhada. Ele está dando essa comparação. Inclusive ele dá nas suas cartas. Veja aí em Efésios capítulo 4, verso 1, diz: andeis de modo digno do chamamento em que fostes chamados, andar. Você deve andar, nós devemos andar. Então a comparação da vida cristã com a caminhada é constante no ministério de Paulo. No verso 17, ele vai dizer: não mais andeis como também o restante dos gentios andam. No capítulo 5, verso 2, andai em amor. Disse também no verso 8, andai como filhos da luz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim, porque nós não andamos por vista, mas por fé. É importante que nós possamos entender que Paulo está aqui fazendo uma comparação. E andar sugere o quê? Andar sugere progresso. Andar sugere para frente. Andar sugere você avançar. E é isso que Deus quer, que nós temos que ter a cada dia como cristãos, incessantemente, progressos na nossa vida cristã, na nossa vida com Cristo. Andar também exige força. Deus prometeu fornecer a força que precisamos para caminhar com Ele. Então Deus ele vai nos dar essa força. No final da caminhada da vida, nós vamos entrar na presença do Senhor. E aí vamos poder realmente dizer, né? Como tem aquele... Quem me lembra aquele coro, aquele cântico? Vai valer a pena. Né? Vai valer a pena. E vamos dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Pode colocar um pouquinho desse cântico aí, por favor? Muitas vezes a gente não compreende o que passamos hoje. Muitas vezes a gente não entende por quê, as circunstâncias da vida. Muitas vezes a gente fica, mas o que eu estou fazendo de errado? Talvez não estamos fazendo nada de errado, mas acontece para que a gente possa crescer. E isso é importante na nossa caminhada, porque sem as situações, sem as circunstâncias, a gente não vai aprender a avançar. A gente vai apenas ficar parado, paralisado. Deus não quer que você e eu fiquemos paralisados. Deus quer que você e eu possamos avançar, crescer nessa caminhada. É isso que Deus quer, amados. Que você e eu possamos viver isso, entendendo que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu me lembro do texto de Gênesis capítulo 5, verso 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Sabe, andar com Deus
É a melhor escolha que você e eu podemos fazer. Muitas vezes a gente escolhe andar com tantas outras pessoas, ou andar atrás de tantas outras coisas, ou buscar alegria em outras coisas, e esquecemos de andar com Deus. Eu falo isso por mim mesmo. O Espírito ministrou meu coração. Acorda cedo, vai trabalhar, chega cansado, vai para sua loja. E eu digo, Senhor, me perdoa, porque tantas vezes eu esqueço de que a caminhada contigo é melhor, de que poder andar com o Senhor é melhor, de que parar um tempo e dizer, Senhor, estou aqui para buscar a tua face. É o melhor que nós podemos fazer. Não existe outra coisa melhor do que andar em santidade, amados. E como eu disse no início, não significa que andar em santidade vai nos isentar de passar por problemas. Não. Pelo contrário, talvez aí vão vir mais problemas. Talvez aí vão vir mais problemas. Talvez aí vão vir mais provações. Talvez aí vai vir mais ataques do inimigo. Talvez aí vai vir mais coisas que vão fazer você querer desistir. Fazer você desistir, mas você não vai desistir. Eu não vou desistir porque vai valer a pena. Andar com Cristo vale a pena. Andar em santidade. Tenho 4 pontos aqui que nós vamos ver hoje, nesta manhã. Por que andar em santidade? Vale a pena. O primeiro ponto está no verso 1 desse capítulo 4 que nós lemos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E o primeiro ponto justamente é andar em santidade agrada o coração de Deus. Andar em santidade agrada o coração de Deus. Muitas pessoas hoje vivem para agradar outras pessoas. Muitas pessoas vivem para agradar o outro, vivem para agradar o irmão, vivem para agradar o marido, a mulher, o pai, o filho, não é verdade? Muitas vezes acontece isso e nos esquecemos que devemos agradar a Deus. Outras pessoas vivem até para agradar a si mesmas. E nós vemos que essas pessoas muitas vezes são insensíveis à necessidade dos outros. Mas você e eu precisamos entender que se temos alguma motivação nessa terra, deve ser agradar o coração de Deus. Agradar o coração de Deus. Os filhos naturalmente devem e serão muito felizes quando agradam o coração dos pais. E Jesus diz em João capítulo 8, verso 29. João 8, 29. Veja o que diz a palavra do Senhor. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, Ele nunca nos deixa sozinhos. Quando nós agradamos o coração do Pai, Ele sempre está para nos conduzir. Mas sabe que às vezes acontece que a gente quer mesmo andar sozinho, ser independente. A gente mesmo quer, não, eu tomo essa decisão porque muitas vezes, quantas vezes eu já tomei decisões erradas? Eu acredito que vocês também. Quantas vezes? Por querermos ser independentes. Por querermos ser donos do nosso próprio nariz. Até Jó, né, por tudo que passou, e Jó ainda ficou com raivinha de Deus. E Deus disse assim, onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava quando eu fiz os firmamentos? A gente às vezes quer, né, dar uma de machinho para Deus. E ele disse, onde você estava, Estevão?
Se não fosse eu estaria destruído hoje. Mas eu resgatei você do lamaçal do pecado. Ele me resgatou, Ele nos resgatou. Agradar significa mais do que simplesmente fazer a vontade. Porque muitas pessoas podem até fazer a vontade do outro, mas só por fazer, sem agradar o coração. E é possível obedecer a Deus e ainda não agradá-lo. Vocês sabiam disso? É possível. Se você ver, que vai ser um alvo da outra pregação, a próxima pregação, é a igreja de Éfeso, em Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja muito boa, mas o que aconteceu? Abandonou o seu primeiro amor. Deus quer que você e eu possamos ser uma igreja que não abandone o seu primeiro amor. O nosso primeiro amor tem que ser constante, tem que ser Ele. Nossa obediência a Deus deve ser não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Está em Efésios capítulo 6, verso 6. Pode abrir aí, Efésios 6, 6. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos, disse essa versão, em outra versão, servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É isso que Deus quer que você e eu possamos fazer de coração. É por isso que quando digo e a palavra mesmo diz, não sou eu que disse, que no dia em que o Senhor virá, muitos vão dizer, mas Senhor, estava pregando no dia, hoje que dia é 20, né? 21? 20 de outubro de 2024, estava pregando a tua igreja sobre santidade, sobre agradar o teu coração. Não te conheço, meu filho. Eu temo e tremo. Porque eu não quero apenas estar aqui por estar. Eu quero agradar o coração de Deus. Deus quer que você e eu agrademos o coração de Deus. Lembra no início? A gente estava aqui quando começou o culto. Muitas vezes a gente acha que Deus está naquela palavra forte. Mas Ele está no cicio. Por isso que eu estou falando baixo. Ele tem ministrado no meu coração. Às vezes a gente erra, né? Não, quando o pastor está, né, naquele gritando é que vem. Não, nem sempre. Às vezes é no cicio. Às vezes é naquele cicio que Deus quer falar com o nosso coração. A segunda parte que Deus quer e que andemos em santidade é porque nós precisamos obedecer a sua voz. Precisamos obedecer. Quando Paulo ministrou em Tessalônica, ele deu aos cristãos tessalonicenses mandamentos de Deus sobre a santidade pessoal. Veja o que diz capítulo 2 e 3. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam... Estamos aqui? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. Estamos no capítulo 4, por isso que o pessoal não está... A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Essa santificação, amados, ele coloca aí porque por conta dessa influência grega, na Grécia, em alguns lugares, haviam, como em Éfeso também, muitos ídolos. E no meio desses ídolos
Haviam também prostitutas cultuais. E muitos deles iam lá para fazerem imoralidade sexual com as prostitutas que estavam nesses lugares. Então ele está falando, mas hoje também você precisa entender que para o mundo é natural. É natural o namorado já se deitar com a namorada. Para o mundo é natural a traição. Só que nós não somos o mundo. Você e eu somos do reino de Deus. E é por isso que nós precisamos obedecer. Há algumas coisas que é pecado que você não tem que buscar a vontade de Deus. E dizer, Senhor, será que flertar, eu sendo casado, é pecado? Claro, meu filho. Você precisa flertar com sua mulher, não com outra. Ou vice-versa. A gente ainda tem pessoas que ainda vão orar. Mas, Senhor, será? Nós precisamos entender que o que desagrada a Deus é pecado. A gente não precisa orar para buscar. São coisas naturais, são coisas, na verdade, muito óbvias, né? Só que existe isso, a gente precisa compreender isso. Devemos ser santificados. E santificado significa você ser separado do pecado. Separado daquilo que te afasta de Deus. A terceira característica, porque Deus quer que nós andemos com Ele, é para glorificar o seu nome. Para glorificar o seu nome. E esse é o lado positivo do mandamento. Os cristãos são pessoas com propósitos diferentes dos demais. Eu me lembro sempre, né, quando era adolescente, eu dizia assim para meu pai, mas, quando meu pai me proibia alguma coisa, né, mas por que meu colega pode, você não é seu colega? Você é diferente. É isso que Deus está falando para nós. A gente às vezes diz, mas por que, Senhor? Meu filho, você é diferente. Você não é desse mundo. Você não é daqui. Você está aqui, mas não é daqui. Aqueles que não conhecem a Deus vivem vidas ímpias por essa razão, porque eles não têm, a sua identidade está lá, está perdida. Mas quando você e eu fomos resgatados pelo Senhor, nós recebemos uma identidade. Fomos selados. Paulo vai falar isso em Éfeso, né? Sua carta a Éfeso, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. É como se você tivesse uma tatuagem espiritual, para contextualizar um pouco, né? E no mundo espiritual, isso é tão real, que quando você é selado por Deus, Deus ele dá ordem aos seus anjos para guardar você. E nada. É por isso que quero falar para você, às vezes vem algumas pessoas perguntando, mas eu vou morar em tal casa e eu não sei o que aconteceu naquela casa. É verdade, nós não sabemos. Então você está entrando naquela casa, você vai orar. Não precisa o pastor. Se você quer chamar o pastor, chama o pastor. Ele vai ajudar também, mas você tem autoridade. Entra na casa, ora e diga, Senhor, tudo que aqui, porventura, tenha acontecido, que desagradou o teu coração, está cancelado em nome de Jesus. E agora, pela tua palavra, meus pés estão aqui. Então, onde a planta dos teus pés pisar, aí o Senhor já te deu por herança. Então, aí já é santificado. Nós precisamos entender isso. O que diz Mateus capítulo 5, verso 13 e 16? Vamos ler juntos, porque eu vejo que alguns estão cansados. Estou brincando. 2, 3. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado fora pelos homens. Né? Mais, 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa.
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Assim tem que brilhar a nossa luz. Um andar santo envolve um relacionamento com o Pai, que nos amou a ponto de dar o seu Filho por nós. Com Deus, o Filho que voluntariamente morreu por nós, e com Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Olha que maravilhoso. Cada vez que a gente está querendo ir na contramão daquilo que Deus tem para nós, da vontade de Deus, o Espírito Santo, ele sinaliza. E ele diz assim: Rômulo, cuidado. Volta. Diego, cuidado. Volta. Gustavo, cuidado. Volta. A gente às vezes percebe isso, mas às vezes faz de conta que não ouviu. Quer fazer a nossa vontade. E quer começar a virar segundo o nosso próprio caminho e terminamos dando as costas para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nós precisamos obedecer, nós precisamos glorificar, nós precisamos declarar que devemos ter um relacionamento íntimo. E quarto e último lugar, para que possamos escapar do juízo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele lida com o pecado onde quer que aconteça. Como pecado. Falamos aqui uns dias desses. Não existe pecadinho e pecadão. O pecado é o pecado. O que existe são as consequências que a gente vai pagar por alguns tipos de pecado. Mas para Deus, pecado é pecado. O fato de sermos cristãos não nos exime do juízo de Deus sobre os pecados que nós cometemos. E nós precisamos entender isso. Não é que você e eu vamos perder a salvação. Não estou falando nisso. A salvação, uma vez você salvo, sempre salvo. Mas muitas vezes nós vamos andar e ser julgados pelos pecados que nós cometemos. E esses pecados, eles poderiam ter sido evitados se a gente olhasse para o alvo. E é como se você colocasse aquele cabresto, né? O cabresto. E não olhasse mais para as coisas desse mundo. De vez em quando, o cabresto quer cair, você quer ir para cá, né? Mas esse cabresto, sabe? Certo dia eu estava orando e o Senhor disse assim: sabe qual é o meu cabresto? É a palavra. Porque se eu por acaso quiser me desviar, eu olho para a palavra. Se meus olhos quiserem ir assim, eu olho para a palavra. Ela tem que ser a nossa guia. E muitas vezes a gente apenas usa a palavra no domingo. Muitas vezes a gente só abre a palavra no domingo. Muitas vezes, e nem no domingo, porque já estamos tão habituados a andar com o nosso telemóvel, é só pelo aplicativo, pela aplicação. Quero fazer um desafio à igreja. Vamos, esta semana, declarar a palavra. Comece hoje à noite. Evangelho de João. E você começa a ler o capítulo 1. E fale na sua casa. Declare na sua casa. Você vai chegar no verso 12 e vai dizer: Senhor, a todos os quantos receberam, dê-nos o direito de ser tornados. E você vai declarar com sua família. Ou se você mora só, você sozinho ou sozinha.
E você vai dizer, olha, eu quero proferir essa palavra. Segunda-feira, mesma coisa. Terça-feira, mesma coisa. Quarta, quinta, sexta, sábado. Eu vou dizer a vocês uma coisa. No domingo, esse lugar vai ser diferente. Será por quê? Porque pintamos? Não. Porque você e eu vamos estar diferentes. Porque quem faz o ambiente, quando Deus está aqui no lugar, nós atraímos a presença de Deus nesse ambiente. E você vai preparar isso no seu dia a dia. O dia a dia é preparado para que nós possamos, juntos no domingo, nos reunir como igreja do Senhor aqui e celebrar ao Senhor. Mas se no dia a dia eu brigo, eu xingo, vou chegar como no domingo? Brigado e xingado. Tem outra maneira? Não. Mas se no dia a dia eu pego a palavra, profetizo a palavra, declaro a palavra, como chegaremos? Cheios da palavra. E é isso que Deus quer, que nós cheguemos cheios da palavra de Deus. Que nós passemos a semana cheios da palavra de Deus. Porque quando vamos passar por um problema, quando aquele carro te trancar na estrada, você não vai xingar. Você vai dizer, vai em paz, que Deus te abençoe. E não voltes mais. Quando aquele cliente, o teu chefe ou responsável lá na fábrica, vier, Senhor, abençoa. É isso que Deus quer. O fato de sermos cristãos, então, não nos exime de passar dificuldades. Ok? O cristão, quando passa dificuldades, quando passa por alguma situação difícil, ele sabe que a vitória já está garantida. Deus já garantizou a nossa vitória em Cristo Jesus. Gálatas 6:7 foi o texto que foi lido hoje. Quando eu digo que aqui ninguém combina nada, é verdade, porque deixa que o Espírito Santo faça, e ele faz. Ele faz. Porque essa igreja não é minha, não é dele, é ele que faz. A palavra do Senhor diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Sabe, amados? Aí em outra versão, não se deixem enganar, que Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso não é mais nada do que uma lei. É a lei da semeadura. Muitas pessoas querem colher maçãs plantando uvas. Isso é impossível. Não há como você colher uma coisa se você não semear. É por isso que eu digo, olha, muitas vezes a gente quer semear uma vida tranquila. Mas como? Se a gente não semeia isso. A gente quer colher coisas boas, mas não semeia. Comece a semear. Segunda lição de casa. Segunda lição de casa. Essa semana, a partir de hoje, você vai semear palavras de bênção sobre a vida dos seus. Por mais dificultoso que seja, por mais difícil que seja, diga assim, olhe, meu marido é o melhor marido do mundo. Minha mulher é a melhor mulher do mundo. Meus filhos são os mais obedientes do mundo. E se você quiser, semeie na vida do seu pastor também. Meu pastor é abençoado. Semeie porque eu preciso das suas orações. Ontem, como falei no início, estávamos aqui orando no conselho à noite. Terminamos lá, fechamos a loja, viemos aqui. Por vocês, para que Deus derrame graça nas suas vidas. Para que Deus prospere suas vidas. Para que Deus guarde seus corações. Muitas vezes,
A gente recebe livramentos e você disse, mas como, Senhor? Não sabia, não aconteceu assim de repente. Você tem que ser cobertura de oração do seu irmão. Você precisa ser cobertura. Você tem que orar, buscar esse Senhor, guarda. Senhor, opera maravilhas. Senhor, faz acontecer na vida do meu irmão, aquele que está precisando de um trabalho, abre portas. Aquele que precisa de resolver a sua vida conjugal, Senhor, abençoa a sua vida conjugal. Se porventura alguém aqui que precisa, Senhor, portas de finanças, Senhor, abre. Amados, oração é fundamental. E é com isso que eu quero encerrar. Se nós precisamos de alguns pontos para andar em santidade, é para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para glorificar o seu nome, para escapar do juízo. O último seria para buscar intimidade com Ele. E não existe intimidade sem conversa. Não existe intimidade sem sentar à mesa. Não existe intimidade sem conversar. Um dos motivos, amados, pelo qual Deus está fazendo uma transição na minha vida, de poder sair de um trabalho, estar buscando outro. Eu estou pedindo a Deus, e pensa junto comigo, um trabalho de segunda a sexta, de manhã, que não interfira o fim de semana, porque eu quero ter mais intimidade com a igreja. Eu quero ter mais esse tempo. Hoje, graças a Deus, não vou trabalhar, mas domingo que vem já é sair daqui correndo para trabalhar. Então Deus vai abrir as portas. Orem por mim. E eu sei que Deus vai fazer. Porque eu não estou fazendo isso para meu prazer. Eu quero. É para o reino. É para que o reino possa crescer. Devemos ser encorajados a viver uma vida santa. Porque Deus, Ele quer que você e eu sejamos santos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a se colocar diante da presença do Senhor. Ele é maravilhoso, amados. Ele está aqui, Ele quer ministrar o nosso coração. Muitas vezes a gente não tem percebido aquilo que Deus tem para nós. Mas deixa que Deus ministre o seu coração. Se você quer ficar de joelhos, pode ficar. Se você quer ficar sentado, pode ficar. Se você quer ficar em pé, pode ficar. Enquanto nós ouvimos essa música, nós vamos estar nos colocando diante dele, dizendo: Senhor, eu quero buscar a tua face. Eu quero buscar o teu querer. Oh, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor, queremos buscar a tua face. Queremos, Senhor, buscar mais de ti, Pai. Oh, Senhor, ouvir a tua voz. Oh, Pai.